O livro selecionado foi o Eu Nunca, escrito por Mila Wander, natural de Recife, pedagoga, psicóloga e apaixonada por romance. Em Eu Nunca conheceremos a história de Pauline. Ela é uma mulher diferente de muitas, livre, de coração aberto e disposta a experimentar qualquer coisa, e isso é levado ao pé da letra. Ela acaba de se mudar para a cidade do interior de Minas e logo nos primeiros dias de sua estadia conhece o Giuseppe em uma casa lotérica. Diferente dela, Giuseppe é muito tímido. Qualquer coisa já o deixa envergonhado. Isso até poderia ser um empecilho, mas até que dá certo charme ao rapaz. Eles começam a conversar e Pauline, com seu jeito despojado e com sua língua solta, o assusta. A casa lotérica está lotada, pois logo mais será o sorteio de um mega prêmio, 300 milhões de reais para quem acertar apenas 6 números. Quis o destino que os dois dividissem a bolada, e agora eles têm um mundo de possibilidade à sua frente. Narrado em primeira pessoa, o livro alterna entre os dois protagonistas. É um prazer poder compartilhar com vocês um pouco dessa história, né? Porque é uma história repleta de sentimentos e a gente vai conseguir observar o sentimento da Pauline e do Giuseppe, pois são tão diferentes que seria difícil entendê-los, né? A trama é leve, fluida e muito viciante. O Eu Nunca é uma leitura rápida e do tipo que assim que você começa a ler, você quer mais e quando você percebe já acabou. Bom, a Pauline é um furacão, por onde passa deixa um rastro. Ninguém fica imune aos seus encantos, sorrisos e alegria. Ela, né, é irritante às vezes, porque quando ela quer, ela bate o pé, né? E a sua síndrome de viver loucuras e de experimentar o todo, às vezes empaquita o leitor. Mas isso só colabora para que a nossa empatia por ela cresça. Bom, Paulinho e José são tão diferentes um do outro que é até difícil imaginar, né, que algo fosse dar certo entre eles. Até porque o Giuseppe, ele preza muitos princípios bíblicos. Ele é daquele tipo de católico roxo. Mas isso contribui, né, para o crescimento da leitura. Bom, analisando, a gente percebe que, do ponto de vista da física, o tempo é uma grandeza que permite medirmos a duração entre o momento em que determinada coisa muda de estado para o outro, em que se resiste uma alteração. Processo esse que define a ideia de passado, presente e futuro. Do ponto de vista da filosofia, a preocupação com o tempo encontra-se desde os pensadores mais antigos, inclusive com a negação do tempo, que é visto como passagem, essa de um determinado, né, estado para o outro. A inexistência do tempo seria a eternidade. Se pararmos para analisar meticulosamente a história narrada pela Mila Wander, encontraremos a contemporaneidade, que nada mais é do que uma singular relação com o próprio tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo dele, toma distância. Mais precisamente, essa a relação, né, do tempo que adere uma dissociação e o anacronismo. O livro Eu Nunca traz o contemporâneo, né, e a gente consegue perceber isso a partir da narração da autora, pois mantém um olhar fixo no tempo. Perceba o tempo passado, o tempo onde o Giuseppe e a Pauline, né, construíram toda a indumentária que traz à existência as suas crenças, os seus valores, os seus princípios, e que no decorrer da trama, e George fala um pouco disso, eles vão desbravar esse escuro, né? Que escuro é esse? É as suas crenças, o rompimento que eles vão fazer. Jorge afirma, em verdade, que os contemporâneos eles são raros. E por isso ser contemporâneo é, antes de tudo, uma questão de coragem. A gente encontra essa coragem em Pauline. Perceba que ela vai a todo vapor, querendo desbravar ainda mais, né, o seu conhecimento e traz nessa intrigante aventura o Giuseppe. Os mesmos vão apresentar superações e comportamentos construtivos. Giuseppe e Pauline são personagens, né, que crescem e proporcionam ao leitor a constatação de que a literatura contemporânea produz possibilidades que se apresentam com novas tecnologias de informação e comunicação.